Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional em Gênesis. Vamos falar sobre o capítulo 41. Gostaria de falar debaixo do tema Deus não se esqueceu de você. A vida de José, ela estava no controle das mãos de Deus. E por mais difícil que parecesse ele entender, porque ele vai entender tudo aquilo depois, não é? Por mais difícil que parecesse ele entender tudo o que ele passou, até mesmo o esquecimento do copeiro, que não lembrou dele quando chegou diante de Faraó, por mais difícil que fosse entender, tudo estava contribuindo para o bem dele. E aqui, pessoal, no capítulo 41, é como se Deus mostrasse para ele: José, eu estava no controle de tudo e eu nunca me esqueci de você. Porque o Faraó, ele vai ter 2 anos depois que aquele copeiro saiu da cadeia, foi restituído ao seu cargo, ele vai ter um sonho e depois vai dormir e vai sonhar de novo. Ele vai ter 2 sonhos e ele vai ficar muito perturbado porque ninguém vai poder interpretá-lo. Aliás, ninguém vai poder interpretá-los. Ninguém vai poder interpretar aqueles sonhos. Aí o copeiro, ele vai se lembrar de quem, pessoal? De José. Olha o que está escrito aqui, olha, Gênesis 41, versículo 8. Diz assim a palavra: E aconteceu que pela manhã o seu espírito, o espírito do faraó, perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes, interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Veja só, pessoal, interessante. O José, ele vai ser lembrado, né? Vão lembrar dele. E veja só que interessante, no tempo certo. Lembra que nós falamos no vídeo anterior que até o esquecimento do copeiro estava contribuindo para o bem de José, porque o faraó não tinha sonhado 2 anos antes disso aqui. Ele vai sonhar agora, quer dizer, 2 anos após o José ter interpretado aqueles sonhos. Se ele tivesse sido liberado naquela época em que o copeiro saiu da prisão, o máximo que iria acontecer com José era o faraó tirá-lo da prisão, né? Por benevolência, por compaixão, até mesmo por intercessão do copeiro. Mas agora o José, ele vai chegar a Faraó com uma missão especial, a missão de interpretar os sonhos que ninguém pôde interpretar. Ninguém no Egito, nem um mago, nem um sábio, ninguém pôde interpretar. Está compreendendo isso? Era como se fosse Deus mostrando para José: José, tudo tem o seu tempo certo, eu não me esqueci de você. Aí, para resumir a história, pessoal, depois você lê o capítulo 41, o José vai chegar diante de Faraó, o Faraó vai contar os sonhos para ele e ele vai dar a interpretação. Olha o que está escrito aqui, Gênesis 41, versículo de número 25. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. Aí ele vai dar a interpretação, né? Eu vou avançar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, depois você lê. Ele vai falar resumidamente: olha, vão vir 7 anos de fartura, 7 anos em que a terra vai produzir muito, vai produzir em abundância, e depois vão vir 7 anos de seca. E aí ele ainda disse: olha, o sonho é duplicado porque Deus se apressa para fazer isso, porque essa coisa é determinada por Deus. Aí, versículo 33, ele vai dar um conselho para Faraó. Olha só, versículo 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura e ajuntem toda a comida destes bons anos
que vem e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guarda. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Veja só, pessoal, ele vai interpretar o sonho do rei, né? E ele ainda vai dar um conselho para o rei. Ele vai mostrar ao rei o que ele deveria fazer. Olha só que sabedoria, que inteligência, que liderança, não é? E aí o rei, pessoal, vai ficar tão maravilhado com aquilo que ele vai constituir José governador de todo o Egito. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? A gente viu, no outro vídeo, que Deus era com José. Versículo 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Que coisa maravilhosa, hein, pessoal? Do dia para a noite, não é? Da noite para o dia, o José, ele vai se tornar governador. Ele vai sair da prisão naquele momento e vai se tornar o governador. Eu costumo falar isso, né? A vida de uma pessoa, ela pode virar um caos de repente, mas Deus também pode mudar a vida de uma pessoa de repente. E preste atenção nisso, aos olhos humanos parecia que ali que tinha acontecido o milagre, ali que tinha acontecido a mudança, mas na verdade, tudo que o José passou, o processo que o José passou, estava conduzindo José para o local que Deus queria, para o cumprimento dos sonhos que Deus tinha dado para ele. Olha, Deus pode operar uma grande mudança na tua vida, meu amigo. Deus pode operar uma grande mudança na tua vida, minha amiga. As pessoas podem até pensar: poxa, foi de uma hora para outra. Olha lá, elas podem nem saber o processo que você está passando, que você passou, mas acredite, guarde isso no teu coração. Tudo que você está passando está contribuindo para o propósito de Deus para a tua vida. O propósito que Deus tinha para José é que ele fosse governador mesmo do Egito. Aí para pensar numa coisa: se o José ele não tivesse sido invejado, traído, vendido pelos seus irmãos, ele nunca chegaria à casa de Potifar. Se ele, e nem no Egito, se ele não tivesse sido caluniado pela esposa de Potifar, ele nunca iria para a prisão. Se ele não estivesse na prisão, ele talvez nunca conhecesse o copeiro e o padeiro. Se ele não tivesse sido esquecido, ele teria sido talvez liberto numa hora em que o faraó não tinha sonhado, e o máximo que ele conseguiria era ser livre da prisão e talvez um emprego bem humilde. Só que até o esquecimento contribuiu, porque 2 anos depois o faraó sonhou e somente José pôde interpretar. Tudo que você está contribuindo está te conduzindo, aliás, tudo que você está vivendo, está te conduzindo, está contribuindo para o que Deus tem para a tua vida. Guarde essa palavra no teu coração, receba essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida hoje, porque Deus não se esqueceu de você. Tem vezes na caminhada que até parece isso, mas eu estou te dizendo com base nesta palavra: Deus não se esqueceu de você. Guarde essa palavra no teu coração e tudo está contribuindo, ainda que você não entenda, que a gente não entenda, tudo está contribuindo para o que Ele quer
que você viva o que Ele tem para sua vida. Amém. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva. Aqui abaixo do vídeo está escrito inscrever-se. Faça isso, deixe o seu like, comente aqui abaixo e compartilhe com outras pessoas, porque tem pessoas que você conhece que precisam ouvir essa mensagem hoje. Um forte abraço, Deus abençoe. Tchau, gente.